No caso particularmente do meu trabalho, sou ator e penso a cena a partir das ações dos atores. Tudo o que resulta aqui na montagem vem do jogo e do confronto, vamos dizer assim, dos atores com o material escolhido, que no caso foi o processo do Kafka. A gente partiu não só do romance, mas de uma adaptação que eu fiz há uns 12 anos atrás, que na verdade ainda não era uma adaptação, era um recorte de textos, e da adaptação que Jean-Louis Barrault e André Gide fizeram na década de 40 desse mesmo texto. Também o roteiro do Wells, né, do filme do Wells, a gente tomou como referência para a construção da dramaturgia. E a questão fundamental era como é que, não sei quem conhece, mas eu imagino que uma parte de vocês aqui já tenha lido a novela do Kafka, como é que se transporia aquela atmosfera de mansardas, de corredores, sufocante, né, para um espaço onde a gente não trabalharia, quer dizer, a gente partiu do espaço vazio, né? Eu sempre cito Coupeau, quando penso criação, uma frase famosa dele, que é um diretor francês, que dizia que quando eu pego uma peça para ler, eu não me pergunto o que eu vou fazer com ela, mas o que ela vai fazer comigo. Então nós partimos aqui sem nenhum pressuposto, nem de linguagem. O pressuposto era o grupo de atores, né? E nós temos sempre esse problema, quem faz escola sabe, né? Sempre tem muito mais mulheres do que homens, o que já dificulta muito determinadas adaptações, assim. Isso já serve um pouco como critério para a escolha. A questão dos tipos que é trabalhado nesse semestre, primeiro semestre e terceiro ano, se faz uma adaptação de uma obra não dramatúrgica, né, não escrita para teatro, pode ser um romance, pode ser um quadro, pode ser um tema, e trabalha-se mais com a questão da construção das imagens, a questão da construção dos signos, sem se preocupar muito ainda com a construção do caráter da personagem. Depois, nesse segundo semestre, que é onde entra essa montagem aqui, já se trabalha com a narratividade por um lado e com o tipo por um outro. Aqui a ênfase foi mais no tipo. Eu dirigi o semestre anterior dessa disciplina e a gente montou uma adaptação do Decameron. Lá a narrativa tomava uma importância maior, porque o livro é um livro narrativo, do que aqui. E depois, no primeiro semestre do quarto ano, a personagem aí tem um caráter mais realista, vamos dizer assim. Ou seja, você, de uma certa forma, em termos da construção da personagem, você parte do geral, da construção de imagens, para a construção de um tipo, e depois para uma construção de uma personagem mais vertical, vamos chamar assim, né, com uma história e que tenha o que o projeto chama de uma coerência psicofísica, né? Ou seja, a construção mesmo da personagem no sentido mais realista. A gente evita falar em realismo propriamente, porque não é necessariamente uma linguagem realista, mas você vai ter uma construção mais detalhada das personagens. E depois, no último semestre, aí o tema é livre, a linguagem é livre, e geralmente os grupos são 3 ou 4 grupos de alunos de cada turma, que propõem montagens a partir das necessidades, dos interesses dos próprios alunos. Então é mais ou menos essa estrutura, né, o contexto onde essa montagem acontece lá, né. Isso traz, evidentemente, algumas limitações, todo mundo que trabalha ou que estuda em escola sabe disso, da própria condição material do curso. E, portanto, a gente tem um certo cuidado, a gente acha importante essa manutenção do espetáculo. Esse espaço que o TUSP está abrindo aqui é de fundamental importância, exatamente porque não é um espetáculo que você pode, não é uma montagem que você pode colocar diretamente no mercado teatral, porque ele tem características muito específicas, né? Para levar para o mercado teria que fazer determinadas adaptações, etc. Mas, ao mesmo tempo, é de extrema importância para quem está estudando e está produzindo teatro, que a gente tem espaços de reflexão não envolvidos, não comprometidos com o mercado.
né, onde a gente possa refletir de uma forma mais radical sobre os problemas poéticos que o nosso ofício levanta. Eu acho que basicamente, aí dentro do processo a nossa questão era como é que vamos encontrar essa atmosfera sufocante lá do processo kafkiano. Até que a gente chegou nessa solução que é meio um circo de horrores e é meio um ambiente onírico, um ambiente de sonho, né, onde a gente acha que se aproximou dessa transposição da dramaturgia. E a questão fundamental era como é que, não sei quem conhece, mas eu imagino que uma parte de vocês aqui já tenha lido a novela do Kafka, como é que se transporia aquela atmosfera de mansardas, de corredores, sufocante, né, para um espaço onde a gente não trabalharia, quer dizer, a gente partiu do espaço vazio, né? Eu sempre cito Coupeau, quando penso criação, uma frase famosa dele, que é um diretor francês, que dizia que quando eu pego uma peça para ler, eu não me pergunto o que eu vou fazer com ela, mas o que ela vai fazer comigo. Então nós partimos aqui sem nenhum pressuposto, nem de linguagem. O pressuposto era o grupo de atores, né? E nós temos sempre esse problema, quem faz escola sabe, né? Sempre tem muito mais mulheres do que homens, o que já dificulta muito determinadas adaptações, assim. Isso já serve um pouco como critério para a escolha. A questão dos tipos que é trabalhado nesse semestre, primeiro semestre e terceiro ano, se faz uma adaptação de uma obra não dramatúrgica, né, não escrita para teatro, pode ser um romance, pode ser um quadro, pode ser um tema, e trabalha-se mais com a questão da construção das imagens, a questão da construção dos signos, sem se preocupar muito ainda com a construção do caráter da personagem. Depois, nesse segundo semestre, que é onde entra essa montagem aqui, já se trabalha com a narratividade por um lado e com o tipo por um outro. Aqui a ênfase foi mais no tipo. Eu dirigi o semestre anterior dessa disciplina e a gente montou uma adaptação do Decameron. Lá a narrativa tomava uma importância maior, porque o livro é um livro narrativo, do que aqui. E depois, no primeiro semestre do quarto ano, a personagem aí tem um caráter mais realista, vamos dizer assim. Ou seja, você, de uma certa forma, em termos da construção da personagem, você parte do geral, da construção de imagens, para a construção de um tipo, e depois para uma construção de uma personagem mais vertical, vamos chamar assim, né, com uma história e que tenha o que o projeto chama de uma coerência psicofísica, né? Ou seja, a construção mesmo da personagem no sentido mais realista. A gente evita falar em realismo propriamente, porque não é necessariamente uma linguagem realista, mas você vai ter uma construção mais detalhada das personagens. E depois, no último semestre, aí o tema é livre, a linguagem é livre, e geralmente são 3 ou 4 grupos de alunos de cada turma, que propõem montagens a partir das necessidades, dos interesses dos próprios alunos. Então é mais ou menos essa estrutura, né, o contexto onde essa montagem acontece lá, né. Isso traz, evidentemente, algumas limitações, todo mundo que trabalha ou que estuda em escola sabe disso, da própria condição material do curso. E, portanto, a gente tem um certo cuidado, a gente acha importante essa manutenção do espetáculo. Esse espaço que o TUSP está abrindo aqui é de fundamental importância, exatamente porque não é um espetáculo que você pode, não é uma montagem que você pode colocar diretamente no mercado teatral, porque ele tem características muito específicas, né? Para levar para o mercado teria que fazer determinadas adaptações, etc. Mas, ao mesmo tempo, é de extrema importância para quem está estudando e está produzindo teatro, que a gente tem espaços de reflexão não envolvidos, não comprometidos com o mercado, né? Onde a gente possa refletir de uma forma mais radical sobre os problemas poéticos que o nosso ofício levanta.
Eu acho que basicamente, né, aí dentro do processo a nossa questão era como é que vamos encontrar essa atmosfera sufocante lá do processo kafkiano. Até que a gente chegou nessa solução que é meio um circo de horrores e é meio um ambiente onírico, um ambiente de sonho, né, onde a gente acha que se aproximou dessa transposição.